Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Gente, como vocês já sabem, eu sou o professor de vocês, Miqueias Mac, e estamos aqui em mais um dia para aprendermos mais de Deus. Eu tenho certeza que você deve estar aí muito feliz, hoje, por estar aprendendo mais de Deus. E claro, nós vamos começar essa aula como? Como? Pela oração, não é verdade? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de podermos aprender mais de Ti. Jesus, nos ajuda, nos dá da Tua graça, nos cobre com Teu sangue, faz a Tua vontade em nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir por cada aluno, Senhor, que ele venha, Senhor, sair desta aula, Pai, com a Tua palavra em seu coração, para que ele venha, Senhor, praticar. Abençoa a sua família, abençoa todos, Senhor, seus amigos, vizinhos. Deus, faz conforme a Tua vontade na vida dele, para a glorificação do Teu nome. É isso que te pedimos, e no nome de Jesus já agradecemos. Amém. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante. Na verdade, a pessoa mais importante de nossas vidas. Eu tenho certeza que você já sabe quem é. Bom, a nossa lição será de número 3 e o título da lição é O Único. Pois é, quem é o único em nossas vidas? Quem é a única pessoa que não pode ser substituída, que não pode ser trocada? Quem é a única pessoa que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado, não pode pensar hoje e só lembrar daqui a não sei quantos dias quando precisar dele? Quem é essa pessoa? Eu tenho certeza que você já decidiu, eu tenho certeza que você já respondeu e com certeza respondeu corretamente, não é verdade? Você acertou? Acertou? E aí? Deus, né? Olha o sinal de Deus. Você vai fazer a configuração de D, isso aqui é em Libras, tá? Configuração de D. Aí você vai virar a frente aqui, da mão para você e vai colocar para cima. Deus. Ele é o único. O único. Olha só, de um a gente faz Deus, para lembrar que ele é o único Deus, tá certo? Pois bem, gente, eu passo algumas coisas de Libras, para vocês, como vocês já sabem, eu já disse a vocês, sou professor de português, mas também eu fiz alguns cursos de Libras e eu sempre gosto de estar passando para vocês, que eu vejo que vocês gostam de aprender. Já tive aí com outras turmas que também eu sempre passava alguns sinais em Libras e para vocês saberem. Só reforçando um pouquinho, acho que já falei para vocês, mas vamos aprender a paz do Senhor novamente? Olha, você vai fazer essa configuração de mão. Olha só, o dedo indicador para frente, o dedo seguinte vai colocar para baixo e o polegar você coloca aqui do lado do indicador. Olha só. De um lado, de outro. Aí você vai fazer como se fosse um zigue-zaguezinho, Paz, paz, paz. Aí você vai fazer o R. Senhor. Esse aqui é o P e aqui é o R. Então você faz, paz do Senhor. Tá certo? Aqui, tudo bem. Tudo, tudo. Essa configuração de mão, tudo bem. Tudo bem? Bom, bom. Aí o dedo de novo. Só que assim, dia. Bom dia. Pois é, estamos na escola dominical, Apesar que ainda estamos online. Mas graças a Deus, não estamos deixando de aprender mais da palavra do Senhor. Nós vimos hoje que o nosso tema é o quê? O único Deus. Pois é. Então, a nossa lição, os textos bíblicos que vão dar base à nossa lição, se encontra lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, 1 Reis 18, do 20 ao 26, além do versículo 30 e do 36 ao 39. Mas como esses versículos aí são a base da nossa história, vamos ler apenas Isaías 42, 8, que diz assim. Abra aí a sua Bíblia, a poderosa palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, que vai dizer exatamente o seguinte. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O nosso Deus, ele é único e ele não aceita dividir a adoração dele com ninguém, até porque existe outro Deus? Existe não, ele é único. Mas o versículo bíblico, de hoje se encontra no livro do profeta, o profeta Isaías é o outro versículo que eu acabei de ler. Mas encontra-se no livro do Pentateuco, quinto livro do Pentateuco. Quem aí sabe o que é Pentateuco? O Pentateuco
Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, o 5º livro é Deuteronômio. Capítulo 6, o versículo 4, que diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor, tá? O Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Ok? Somente o Senhor é o nosso Deus. Ok? Então, vamos lá, meu povo. Vamos ver o que a nossa lição vai falar hoje. Olha só, eu vou dar algumas orientações, algumas classificações, na verdade, de quem é o nosso Deus e de como ele está representado na Bíblia. Vamos ver algumas citações. Por exemplo, a Bíblia vai falar que ele é o El Elohim. É o Senhor poderoso Criador. Vai falar que ele é o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Vai falar que ele é o Senhor Rafá. Jeová Rafá, perdão. O Senhor que sara. E também o Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira, né? Ele é aquele que é a nossa torre forte, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o socorro bem presente na hora da angústia, né? Como está escrito lá em Salmos. Então vamos ver que em Gênesis 35, o 11 vai dizer que ele é o Todo-Poderoso. Êxodo 3:14 vai dizer que ele é o que é. Deus disse para Moisés, quando foi libertar o povo de Israel, quando Moisés perguntou, e eu vou dizer que quem quer libertar o povo? Deus diz para Faraó que eu sou o que sou, te enviou. Então, Êxodo 6:2 diz assim que ele é o Senhor. 1 Samuel 17:45, o Senhor dos exércitos. Salmos 57, o Senhor Deus. E em Isaías 43:15, Senhor Santo e Criador. Gente, vocês perceberam que em alguns momentos eu quis falar Jesus, mas foi até bom ter, digamos assim, esse erro, mas eu vou explicar para vocês um conceito chamado de Trindade Santa. O que é a Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vamos entender uma coisa, porque o cristão, ele diz o quê? Que temos apenas um Deus. Mas quando vamos falar citando individualmente, nós dizemos que existe Deus, nós dizemos que existe Jesus e o Espírito Santo. Mas como assim? É só um Deus se são 3 pessoas diferentes? Bom, em relação ao nível de poder, os 3 têm o mesmo nível de poder. Em relação ao nível de amor para conosco, agora cada um deles vai ter funções, digamos assim, diferentes. Por exemplo, em relação à humanidade, né, que Deus disse, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, Deus dizendo, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então ele não estava sozinho. E você vai ver que no Evangelho de João inicia seu Evangelho dizendo que Jesus estava lá no início na criação do mundo. Então nós vemos aí que também Jesus estava lá e nós vamos ver o próprio Deus falando em relação antes da formação do mundo, que o Espírito Santo também estava presente, porque a Bíblia vai mencionar que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então é o seguinte, nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já desde o início de todas as coisas. Aí olha só o que acontece. Eles têm o mesmo poder, têm o mesmo amor por nós e a mesma intenção de nos salvar. Agora cada um tem a sua função no plano de salvação. Por exemplo, Deus executou o plano em relação a planejar, né? Foi ele que criou o plano. Aliás, Deus criou o plano, Jesus executou parte desse plano, que incluiu aí a morte dele, o nascimento, o ministério, morte e ressurreição, e claro, promessa que ele viria para buscar a sua igreja. Mas ele disse, não vos deixarei sozinhos, eu vos enviarei o Consolador, que é quem? O Espírito Santo, que até hoje está conosco. Ele está em nossas vidas para nos abençoar, para nos orientar, para nos direcionar a vivermos o melhor de Deus, tá bom? Então, vocês já entenderam. São 3 por quê? Porque o nível de poder, o nível de amor para conosco, enfim, é o mesmo. Agora, cada um vai ter a sua função, tá certo? O Espírito Santo é aquele que dá dons espirituais, é aquele que consola o crente, é aquele que reveste, que dá força, é aquele que capacita para a gente fazer a vontade de Deus, tá certo? E Jesus é aquele que morreu por nós e que a Bíblia diz que ele falou que todos os dias estaria conosco. E claro, nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, ele habita em nós. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre um personagem muito importante das Sagradas Escrituras, que eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Quem aqui nunca ouviu falar de Elias, do profeta Elias? Um homem que a Bíblia diz que teve um momento que ele disse, olha,
segundo a minha palavra, não foi nem a palavra de Deus, mas, claro, ele usado pelo Senhor, ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e 6 meses. Imagina aí, e a Bíblia diz que não choveu, olha só, quando o homem está no centro da vontade de Deus, meu filho, pode ter certeza que ele é poderosamente usado pelo Senhor. Então, nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel no período do profeta Elias, tá certo? O profeta era aquela pessoa responsável por entregar as mensagens de Deus para o povo. Pois é, então vamos ver o que aconteceu no tempo do profeta Elias. Bom, para começar, nós vamos explicar uma coisa. A Bíblia vai dizer que no período que começou o reinado em Israel, porque antes não havia rei, só havia alguns líderes, né? Teve Moisés que tirou o povo do Egito, em seguida Josué, e depois Josué começou o período dos juízes, até começar o período de monarquia, ou seja, o período dos reis. Então, o primeiro rei foi quem? Eu tenho certeza que minha turma é muito inteligente e sabe quem foi o primeiro rei de Israel. Muito bem, para quem respondeu, Saul. Então, a partir de Saul veio quem? Após Saul, Davi, em seguida Salomão, e por último, no período que era apenas um rei, aliás, um reino, né, veio Roboão, que era filho de Salomão. Mas Roboão não soube cuidar bem do povo, não pensou no povo, pensou mais no dinheiro e quis enriquecer as custas do povo. O que aconteceu? O reino se dividiu em 2. Então foram mais ou menos umas 10 tribos e meias para um lado, que foi chamado Reino do Norte, com a capital em Samaria, e ficou com o nome de Reino do Norte, e o Reino do Sul, que foi chamado de Judá, com a capital em Jerusalém, que ficou 2 tribos e meias aí. Então, olha só o que aconteceu. Nós temos o reino, que era um só, foi dividido em 2 por causa da impiedade de um homem. Então a gente vê uma coisa, que muitas vezes Deus nos abençoa, e se a gente for desobediente, a gente pode perder aquilo que Ele tem para nossas vidas, tá certo? Então, continuando. Como o reino foi dividido, precisou de um rei para o outro reino, não é verdade? Então, o rei, que era Roboão, ficou governando Judá, né, com a capital em Jerusalém. E o reino do norte precisou de um novo rei, que aí levantaram Jeroboão para ser o novo rei lá, o primeiro rei, na verdade, de Israel, que era lá com a capital em Samaria, que era chamado mais de Israel. Então, olha só, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que após eles se levantaram alguns reis, até chegar um rei chamado Acabe, que foi o pior rei que Israel já teve. Imagina aí o pior rei. Pois é. Por quê? Era porque ele não conhecia a palavra de Deus? Era porque ele não sabia quem era Deus? Não. Era porque simplesmente ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele era muito desobediente. E a Bíblia diz que grande foi o preço que ele pagou por causa da sua desobediência. Mas a Bíblia vai dizer também que Deus levantou um profeta por nome chamado Elias para trazer a mensagem de Deus ao povo de Israel, como também ao rei Acabe. Só que o rei Acabe estava nem aí para a mensagem de Deus. Tanto é que ele contrariou um dos mandamentos do Senhor, porque o povo de Israel eles não poderiam casar com pessoas de outras nações, porque eles não poderiam se contaminar. Que as outras nações que estavam perto dele, ali ao redor deles, eram nações ímpias, nações que não serviam ao Senhor e que na verdade adoravam vários deuses. E Deus disse, olha, vocês só podem adorar a mim. Só que Acabe não se importou com isso, não quis obedecer ao Senhor. E a Bíblia diz que ele casou com uma princesa de outra nação. Só que ela não era uma simples princesa. Ela era uma mulher totalmente entregue à idolatria. Na verdade, ela promovia, ela pagava pela idolatria, ela fazia de tudo para que o povo idolatrasse, adorasse a deuses de mentira. No caso lá, a Baal e a Será, que era a esposa de Baal. Então nós vamos ver que o quê? Que Jezabel, a esposa de Acabe, trouxe uma idolatria tamanha para Israel, que Israel já estava tão distante de Deus, piorou mais ainda a situação deles. Eles ficaram cada vez mais distantes de Deus. E a Bíblia diz que Deus foi mostrar para eles quem é o verdadeiro Deus, e a gente vai ver daqui a pouco nessa história. Pois bem, aí Acabe casa-se com Jezabel. A situação super piora, né? Porque olha só o que aconteceu. Jezabel trouxe simplesmente 850 profetas da mentira, profetas de Baal e Aserá. Então, olha como... E a Bíblia diz que ainda mais, eles comiam na mesa do rei. Ela colocou eles para viverem no palácio. Imagine só onde deveria habitar o rei, a sua esposa, né, sua família, as pessoas que trabalhavam para eles, e eles deveriam servir somente a Deus, estavam habitando os profetas de deuses de mentira.
Mas como é que pode, não é verdade? A Bíblia diz que Deus vai levantar Elias e Elias começa a profetizar contra Acabe e contra Jezabel. E ele começa a dizer que Deus trará castigo sobre a vida deles. E eles começam a criar raiva. Só que Acabe conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que era o Deus de Israel, ele só não queria obedecer. Então ele meio que tinha um medinho, né, de Elias, tinha um medinho daquilo que Elias falava. Então, por causa do pecado da idolatria, né, de servirem, de adorarem outros deuses, Deus começou a castigar Israel. Então começou a ter fome, começou a ter seca, as coisas começaram a não acontecer, estava dando tudo errado, a colheita não vingava, não acontecia, não dava certo, não dava frutos, os animais estavam morrendo, até os animais do próprio rei estavam morrendo por falta de comida, por falta de alimento, por falta de água, porque, como eu disse para vocês, já fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, então estava tudo naquela escassez. E olha só, uma diferença do nosso Deus para os deuses, tá? Que esses deuses não servem de nada, mas para os deuses lá da princesa Jezabel, olha só o que aconteceu. Aliás, agora rainha, né? Porque ela casou-se com o rei. Então, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que cada um dos deuses era responsável, né? A Bíblia vai nos ensinar isso, que cada um dos deuses era responsável por fazer alguma coisa para o povo. Por exemplo, tinha um deus só para agricultura, tinha um deus para a chuva, tinha um deus para outra coisa. Então, cada coisa que o povo precisava, tinha um deus para pedir. É diferente do nosso Deus. Seja qual for o seu problema, é desemprego, é doença, estou triste, estou sozinho, estou precisando que Deus, por exemplo, alguém que é agricultor, estou precisando que Deus mande chuva, estou precisando que alguém mande chuva. Tudo que você for pedir é com Deus. Tudo que você precisar é com Deus. Você não precisa se preocupar em tipo assim, eu estou precisando de dinheiro, então tenho que procurar o Deus do dinheiro. Estou precisando de uma porta de emprego, então tenho que procurar o Deus que resolve isso. Eu estou precisando de cura, então tenho que procurar o Deus que cura. Não, o nosso Deus é o que faz todas as coisas. É um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que opera prodígios e maravilhas. E para ele não existe impedimento, não existe dificuldade, não existe problema que ele não possa resolver. De tudo ele é capaz. Glória seja dada ao nome do Senhor eternamente, porque ele sim é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então creia neste Deus que pode todas as coisas e que faz o impossível acontecer na minha, na tua vida e na vida de todos aqueles que nele creem e por ele esperam, tá certo? Então a Bíblia vai dizer que Elias foi e começou a entregar. Diga, olha, Deus irá fazer algo grande no meio do povo de Israel para vocês pararem com essa idolatria, para vocês pararem de adorar esses deuses que não são Deus, mas que vocês voltem a servir somente a ele. Então começou a seca braba, perigosa lá, morrendo lá vários animais. E o povo sofrendo, porque sem chuva não dava para plantar, sem chuva não dava para ter nem mato. Imagina aí. E com os matos os animais se alimentavam. Então se os animais se alimentar, eles também não tinham leite, não tinham carne para comer. Olha só como a situação estava difícil. Mas a Bíblia diz que Deus estava querendo do povo o quê? Fidelidade. O que é fidelidade? Servir somente a Deus, né? Não trair ele com ninguém. E nós temos também que entender uma coisa, tá certo? A Bíblia diz que Deus é o único que deve ser adorado. Como a gente leu lá em Isaías, que ele não divide a sua glória com ninguém. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós colocamos certas coisas e certas pessoas no lugar do nosso Deus. Mas isso só acontecia antes? Não, professor. Com o povo lá de Israel? Não, acontece em nossas vidas também. Nós podemos ter uma pessoa que a gente pode pensar, nunca posso viver sem ela. O papai, a mamãe, todos os demais integrantes da família são importantes? Claro que são. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar em nossas vidas a Deus. E depois as outras pessoas. Mas em primeiro lugar, em prioridade, está o Senhor. Tá certo? Então, continuando. A Bíblia diz que Deus ordenou que o povo fosse só dele, servisse só a ele e adorar só a ele. Só que o povo começou a entrar no pecado, não é verdade? E Deus não concorda com o pecado. Deus não aceita o pecado, tá bom? Ele é um pecador, mas ele aborrece, detesta o pecado. Então, olha só. A Bíblia diz que a lei do povo era não se contaminar, né? Não se envolver com as nações ímpias, mas o povo de Israel se corrompeu, se envolveu e trouxe o pecado para as suas terras. Trouxe o pecado para as suas vidas.
A Bíblia vai dizer que eles deveriam influenciar as pessoas do mesmo jeito que nós, como crentes, devemos influenciar aqueles que não conhecem a Cristo para aceitarem a Ele. E não ao contrário, eles virem e nos tirarem da igreja. Isso jamais. Então, era a mesma coisa com o povo de Israel. Eles deveriam servir a Deus de uma forma que as nações vissem isso e também quisessem servir só a Deus, ao invés de ter vários deuses, todos de mentira. Então, continuando. A Bíblia diz que uma certa vez Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, porque ela não queria que o povo servisse a Deus. Ela começou a mandar os profetas, que eram aquelas pessoas que entregavam os recados de Deus, como também eram as pessoas que ensinavam ao povo viver corretamente diante de Deus. Aí ela mandou matar os profetas. Mas Obadias, um servo do rei, ele guardou 100 profetas numa caverna e alimentava, mesmo no período de escassez, ele alimentava esse povo aí. Então tinha só, nesse período de escassez, tinha provisão de Deus para esses 100 profetas. Aí, um certo dia, ele saiu com o rei, foi procurar comida com o rei, ele e Acabe, e ele se distanciou de Acabe. Elias o encontrou e disse: olha, Obadias, vai lá dizer para Acabe que eu tenho um recado de Deus para dar a ele. E Acabe ficou sabendo do recado, porque Obadias entregou a mensagem, e Acabe foi logo ao encontro de Elias. A Bíblia diz que esse encontro foi marcado aonde? No Monte Carmelo. Olha só que interessante. Deus disse que ia mostrar que era o verdadeiro Deus, né? Então vamos ver o que aconteceu. De repente, Elias chega no Monte Carmelo, chama todos os profetas de Baal e Aserá, 850 profetas da mentira, chama e diz assim: olha, tava Elias, os profetas de Baal, 850, e Aserá no caso, o rei Acabe, né, várias pessoas do seu reino, e o povo de Israel estava lá, tudo para ver o desafio. E começou o desafio. E a Bíblia diz que nesse desafio, Elias disse: olha, vocês vão montar um altar. Vocês lembram, né? Vocês já sabem que o povo de Israel, eles trabalhavam com a adoração deles, era em forma de altar, né? Eles ofereciam animais sobre os altares, né? Era um animal que era colocado no altar e depois tocava-se fogo. Então, olha só o que aconteceu. Elias disse: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão construir um altar. Nesse altar, vocês vão cortar o cordeiro, vão colocar lá, só que vocês não vão tocar fogo. O desafio é esse. Vamos ver qual é o Deus que responde às orações, se é Baal ou se é Deus? Então, vocês vão colocar aí, ó, o altar, tá? Nesse altar, vocês vão colocar só o animal, só o cordeiro, mas vocês não vão tocar fogo. E vocês vão orar a Baal. Isso era de manhã logo cedo. E vocês vão orar. E quando Baal responder, veremos se Baal é Deus, né? Se Baal responder. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar. Clamando, clamando. Foi até o meio-dia, passou do meio-dia eles clamando, e Baal não respondeu. Baal não disse nada, Baal não fez, foi nada. E não caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Não consumiu. A Bíblia diz que Elias disse: cansou, né? Com certeza, passou o dia todo esperando. Baal respondeu e Baal não respondeu. Ele disse: tá bom, já chega. Agora é a minha vez. E lembrando que os profetas de Baal, eles clamaram tanto sem resposta que eles começaram a se cortar para ver se Baal respondeu, e nem assim Baal respondeu. Aí Elias disse: olha, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos parar, né? Agora é a minha vez, eu vou clamar ao Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias foi, mandou consertar o altar, né? Reparou o altar todinho, mas ele foi ainda ousado. Quem tem ao Senhor em sua vida tem a ousadia de Deus. Olha só, ele mandou construir um reguinho ao redor do altar e mandou derramar 12 cântaros de água. Olha o que é cântaro. Então ele mandou derramar 12 cântaros de água. Nesse tempo, eu já disse a vocês que estava no período de seca braba, não é verdade? Imagina aí você derramar água no período desse de seca. Se não tinha água nem para o povo beber direito, aí ia derramar água sobre um altar para ninguém beber, na verdade, né? Mas Elias sabia o que estava fazendo. E a Bíblia diz que ele começou a orar. Né? Ele consertou o altar, derramou 12 cântaros de água sobre o altar e começou a orar. Aí ele orou. E interessante foi a oração dele. Ele disse: Senhor, mostra que tu és Deus de verdade. Mostra que tu és Deus sobre Israel. E que não há nenhum outro Deus além de ti. Mostra que eu sou teu profeta. Que tu me escolheste. Que é tu quem me usa, Senhor. E ele começou a orar, clamando a Deus. E a Bíblia diz que de repente Elias clamou e ele disse: mostra que tu és Deus, prova o teu poder. Aí a Bíblia diz que de repente, olha só o que aconteceu, veio um fogo do...
do céu e cabum! Consumiu o holocausto. O povo ficou, oh! Eles viram que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do nosso. Glória a Deus por isso. Gente, imagina aí você servir a este Deus que tudo pode, que tudo faz. Imagine você adorar o Deus do impossível. Pois é assim que nós vivemos. E a Bíblia diz que assim como Deus provou o seu poder lá no Monte Carmelo para todos os profetas de Baal, provando que Baal não é Deus nenhum, não é Deus coisa nenhuma. Além do mais, ele prova em nossas vidas ainda hoje. Então, se você quer ver milagres, clame, faça como Elias, ore ao Senhor e você verá, você viverá milagres. E a Bíblia diz que Elias ainda disse, olha, esses profetas são da mentira, manda matar tudo em um. Então o povo foi, exterminou os profetas de Baal e Aserá. E a Bíblia diz que Deus provou o seu poder. E ele também vai provar na tua vida, se assim você crer. Tá precisando de alguma coisa? Conhece alguém que está precisando de alguma coisa? Chama essa pessoa para orar com você. Chame assim e diga, vamos orar, vamos pedir, porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Elias. É o Deus que respondeu a oração de Elias e mandou fogo e consumiu o altar. E ele também vai responder a nossa oração. Chame assim essa pessoa que você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o impossível acontecer. E a Bíblia diz que se você tiver fé, aquilo que é impossível tornará a ser possível, tá certo? Então, gente, eu quero super agradecer por esta aula de hoje, ó. Um beijão pra vocês, que vocês continuem ligadinhos aqui no canal do Depim Geral, porque todo domingo tem aula, daqui a alguns domingos a gente volta a se encontrar aqui neste mesmo canal, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, vos guardando e livrando de todo mal, e tenham o costume, tá? De ler a Bíblia, de orar e de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Vamos orar encerrando essa aula? Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por uma aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Deus, nós te pedimos, continua nos ajudando, diante da Tua graça. Senhor, abençoa cada aluno, que eles venham ver, Senhor, viver realmente o Teu poder na vida de cada um deles. Jesus, continua abençoando as famílias deles, dando vitória, guardando, livrando de todo mal, Jesus. E se tem alguém doente, chega com cura. Se tem alguém precisando de uma porta de emprego, abre, Senhor, essa porta. Se tem alguém precisando de um milagre, faz aquilo, Senhor, que o homem não pode fazer. Porque quando o homem não pode fazer, Tu podes. Senhor, chega com providência, vai libertando de depressão, vai libertando de outras doenças da alma, síndrome do pânico, Senhor, para que eles venham verdadeiramente, Senhor, reconhecer que só Tu és Deus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos alunos, até a próxima aula aqui comigo, mas vocês domingo venham aqui, né? Voltem aqui para aprender com o outro professor ou professora, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor.